Bartimeu nos ensina a humildade. Ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a sua carência. Ele sabe que naquela sociedade ele era lá o último dos últimos. Mas ele não desiste. Ele implora por compaixão. E quando ele se viu diante de Jesus, e quando ele recebeu do Mestre aquela pergunta: que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Agradecemos primeiramente ao convite que a casa nos fez para aqui estarmos nessa noite. É sempre uma alegria estar entre corações amigos, sentir as boas vibrações que emanam dessa amizade. E refletir sobre o Evangelho de Jesus é sempre um presente para todos nós. Que ele possa, então, envolver a cada um que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, na sua paz. Que possamos abrir a nossa mente e os nossos corações para os ensinamentos da noite de hoje. E a nossa reflexão, ela tem por título As Lições de Bartimeu. Então nós hoje, todos que aqui estamos, somos convidados a revisitar uma das mais belas passagens do Evangelho. A cura de Bartimeu. Quem será Bartimeu? Nosso velho conhecido, né? O cego de Jericó. Então, é sobre ele que nós vamos refletir essa noite. Mas a gente pode se perguntar, né? Será que um cego vai ter alguma lição para nos passar? Um cego que se encontrou com Jesus há tantos séculos, será que ainda tem lições para nos passar nos dias atuais? É o que nós vamos ver, né? Então, quando o Evangelho nos apresenta a passagem da cura de Bartimeu, ele não nos fala apenas de um homem cego à beira do caminho. Ele fala, sobretudo, da alma humana em sua caminhada evolutiva. Todos nós sabemos que Jesus nunca fez nada ao acaso, nunca fez nada por fazer. Tanto que os seus exemplos, os seus ensinamentos nos acompanham até os dias atuais. Ainda estamos tentando compreender a grandiosidade do Mestre e de tudo o que ele nos deixou. E é assim que o Evangelho nos convida constantemente à reflexão de que Jesus jamais realizava apenas prodígios exteriores. Então, isso nos dá a certeza de que Jesus não curou apenas a cegueira física, para nos mostrar que ele poderia realizar esse prodígio. Não, Jesus nos fala com muito mais profundidade. Por isso que essa passagem vai tocar diretamente a alma, o espírito de cada um de nós na sua caminhada evolutiva. Porque cada encontro do Mestre trazia, sim, profundos ensinamentos para a nossa transformação íntima, para a nossa transformação moral. Coisa que a doutrina espírita tanto nos ensina, tanto batalha. Acredito que todas as vezes que nós chegamos à casa espírita, nós ouvimos essa palavra, transformação moral. Então, nós temos que entender
um pouco, né, em que contexto Jesus se encontrava quando ele realizou esse feito. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava deixando a cidade de Jericó, a caminho de Jerusalém. E ele estava, no momento, acompanhado de seus discípulos e por uma grande multidão. Por onde Jesus passava, ele acabava reunindo sempre uma grande multidão. E era essa a sua última viagem à Cidade Santa antes de ser crucificado. Então, era a última vez que Jesus iria a Jerusalém. E mesmo assim, sabendo de tudo o que o aguardava, ele ainda se preocupou, nessa hora derradeira, de nos deixar algum ensinamento. Então nós vamos ver agora um pouco dessa passagem. Tudo o que está sublinhado é grifo nosso, né? Para que depois a gente possa explicar um pouco sobre a importância dessas palavras dentro desse contexto. Então Bartimeu era um dos cegos que se sentavam à beira do caminho da cidade de Jericó para mendigar. E ele escutou que Jesus estava passando por ali, acompanhado de uma numerosa multidão. É possível que essas pessoas também estivessem seguindo para a celebração da Páscoa em Jerusalém. Ao saber que Jesus estava por perto, imediatamente o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas se incomodaram com os gritos do cego de Jericó e mandaram que ele se calasse. Mas ele, muito determinado, gritava cada vez mais pela misericórdia do Senhor. Então, Jesus ouviu o apelo do homem cego e pediu que as pessoas o chamassem. A multidão, que tinha lhe repreendido por importunação, agora lhe diz: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E o cego Bartimeu não hesitou e prontamente respondeu ao chamado de Jesus. Ele se levantou, tirou a capa que poderia lhe atrapalhar e foi com pressa na direção de Jesus. Diante de Jesus, Bartimeu ouviu a maravilhosa pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta de Bartimeu expressou aquilo que ele mais queria em sua vida: Mestre, que eu torne a ver. Em resposta ao pedido, Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente o cego de Jericó passou a enxergar e depois disso Bartimeu seguiu Jesus estrada fora. Essa passagem é tão significativa para todos nós que ela está narrada em 3 evangelhos. No evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, com pequenas diferenças entre um evangelista e outro. E a passagem que nós acabamos de ler, ela está no evangelho de Marcos. Agora, então, nós vamos ver um pouco sobre as palavras que foram sublinhadas. Quem é Bartimeu? A princípio, a gente pensa, Bartimeu era o nome do cego, mas não era. Bar, em aramaico, significa filho. Timeu era o nome de seu pai. Então, Bartimeu não era o nome do cego de Jericó. Bartimeu era o filho de Timeu.
E na época de Jesus, isso era comum. Nós também lembramos, né, de Bar Jonas, né, o filho de Jonas. E em várias passagens do Evangelho isso acontece. Então, quem era Bartimeu? Era aquele cego, mendigo, dependente, discriminado, à margem, sentado, uma vida sem perspectivas, porque nem sequer nome ele tinha. Então a situação desse cego era muito difícil. Jerusalém. Jesus estava se dirigindo a Jerusalém. Era a cidade religiosa. Lá estava o templo, onde os judeus se reuniam para orar. Era o símbolo da ligação com Deus. Quem quisesse, então, fazer as suas preces, estar mais próximo de Deus, tinha que se dirigir a Jerusalém. Ficava a 700 metros acima do nível do mar. E Jericó, que era onde se encontrava Bartimeu, Jericó era a cidade do ócio, do fazer pouca coisa, cidade dos negócios, cidade da riqueza material. Todos os que se dirigiam para Jerusalém passavam por Jericó. Então era uma cidade de passagens, né? Por que Bartimeu disse filho de Davi? Porque Jesus era o Messias prometido e esperado desde o Antigo Testamento, o que significava para eles que ele era da descendência do rei Davi. E aquela capa, que assim que Jesus o chamou, ele se preocupou em tirar a capa. A capa significava a autorização do governo romano para pedir esmolas. Todo pedinte, naquela época, tinha que ser autorizado pelo governo romano para que ele pudesse ser ajudado. E o símbolo era usar aquela capa, que também o auxiliava na época também de frio. Então vejam, a situação realmente de Bartimeu era deprimente. Mas, quando Bartimeu ouviu falar que Jesus se aproximava, ele não teve medo. Ele tinha um objetivo, que era se aproximar do Mestre. E ele não teve medo de nada nem de ninguém. Nem daquela multidão que pediu que ele calasse. Ele também não teve vergonha. Ele foi movido pela sua fé. E foi isso que Jesus enxergou naquele cego. A fé que ele tinha. E por isso Jesus o indagou. E nós? O que podemos aprender com isso? O que fazemos nós, muitas vezes, diante dos nossos desafios? Será que temos um objetivo? Será que enfrentamos? Ou será que o desânimo toma conta? E ali a gente lembra dessa passagem do Evangelho que diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas olhem só, são 3 verbos, são 3 atitudes: pedi, buscai e batei. Isso quer dizer que sempre diante dos desafios nós temos a nossa parte para fazer. Aí a gente lembra também daquela bela passagem: ajuda-te que o céu te ajudará. E Jesus não disse assim: quando você tiver tempo, você bate ali, vamos ver se alguém abre. Não. Esses verbos, eles estão no imperativo. Jesus deu uma ordem para todos nós. Jesus nos garante
Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a receita do médico de nossas almas, para todos os nossos desafios. E que lições será que Bartimeu, então, nos traz nessa passagem? A primeira lição é a da confiança. Ele, que era do nível mais baixo da sociedade judaica, não tinha nada pior do que pedir esmolas entre os judeus. Ele vivia disso. Situação dificílima a dele. Mas, mesmo assim, quando ele ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ele não hesitou. Ele confiou. E foi por isso que Jesus o chamou. Interessante a gente observar que Jesus não foi até Bartimeu. Bartimeu é que veio até Jesus. Ele o convidou, mas Bartimeu veio. Isso tem que acontecer conosco também. Nós não podemos sentar e achar que alguém vai nos tirar daquela situação. Não. Nós temos que fazer esta ação. Então, Bartimeu, ele confiou no Mestre, mas ele confiou em si mesmo também. E aproveitou a oportunidade. E nós, muitas vezes, cegos diante dos desafios, nós realmente confiamos? Ou será que a gente questiona? Por que comigo? Por que isso aconteceu na minha família? Ou será que a gente confia em Deus, esse Pai de amor e de misericórdia? E nós temos tudo à nossa disposição. Nós já sabemos que Deus é esse Pai amoroso, que Jesus é esse irmão maior, nós já sabemos que temos um Espírito protetor, nós já conhecemos o Evangelho. Nós temos a casa espírita e tudo o que ela nos oferece. O atendimento fraterno, o passe, a água fluidificada. Tudo isso nós já sabemos. Já sabemos a importância do vigiar e orar, que Jesus também nos ensinou. Então, fica ali o questionamento, né? Confiamos? A resposta é individual, né? Cada um responde para si mesmo, né? Bartimeu nos ensinou a perseverança. A multidão tentou fazê-lo calar, mas ele não se intimidou. Ele gritou mais e mais. Por quê? Porque ele tinha certeza de que ele ia ser atendido. Nós, nos dias atuais, não temos mais a multidão física que nos impede, ou que manda que a gente fique quieto, que pede, fica quieto, não. Mas nós temos a multidão das nossas fragilidades, a multidão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que muitas vezes nos impede de irmos adiante. Então nós temos que pensar, diante dos desafios, temos nós a força de perseverar? Ou caímos no desânimo? Emmanuel, numa de suas obras, ele nos diz: todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Bartimeu nos ensina a humildade. Ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a sua carência. Ele sabe que naquela sociedade ele era lá o último dos últimos. Mas ele não desiste. Ele implora por compaixão. E quando ele se viu diante de Jesus, e quando ele recebeu do Mestre aquela pergunta: que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? Sabia. Mas justamente ali é que entra a importância da humildade.
o que Bartimeu respondeu? Que eu veja. E nós? Se estivéssemos, diante de Jesus, e Jesus nos perguntasse: que queres que eu te faça? Que responderíamos nós ao divino amigo? E ali a gente lembra, do bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ali Jesus já nos ensina a necessidade, a importância da humildade. E Jesus não só ensinava, Jesus vivenciava. Ele vivenciou do berço ao Calvário essa grande virtude que é a humildade. Então, diante dos desafios, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, a nossa submissão às leis divinas. Bartimeu também nos ensina a esperança e a fé. A esperança é a filha dileta da fé. É o que nos diz o livro O Consolador, na questão 257. Quando a multidão diz para Bartimeu: tem bom ânimo, ele te chama. Ali Bartimeu nos mostra a esperança. E Jesus não foi a Bartimeu. Bartimeu é que foi até Jesus. E quando Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? Ali ele nos mostra a fé. E ele diz: que eu torne a ver. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Assim como em muitos outros exemplos que nós temos no Evangelho. A fé talvez seja a maior lição que Bartimeu nos traz. Porque a fé que ele tinha não era superficial. Ela não termina quando ele recebeu o benefício. Porque quando ele volta a enxergar, ele não volta à sua vida antiga. Ele escolhe seguir Jesus. Ele segue os ensinamentos. Então, a verdadeira cura é aquela que transforma a direção da existência. Ele nos mostrou coragem. Pediram que ele se calasse, mas ele gritava mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele venceu os obstáculos, as tempestades, ele enfrentou a multidão. E foi diante dessa coragem que Jesus parou. E ele, qual foi a primeira atitude desse cego? Abandonar a capa, que era o atestado de cegueira, símbolo de tudo o que não era adequado e precisava ser deixado de lado. Ao encontrar Jesus, sua vida teria uma nova história. E nós? E as nossas capas? As capas do orgulho, as capas do egoísmo, as capas da vaidade, as capas do mundo, as ilusões do mundo material. O que fazemos nós com as nossas capas quando nos deparamos com as lições do Evangelho? Nessa obra, Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 44, Emmanuel comenta justamente essa passagem do Evangelho. Então, recomendamos a leitura dessa passagem completa, ela é belíssima. O cego de Jericó, e Emmanuel comenta: que queres que te faça? Senhor, que eu veja. E sobre isso nos diz Emmanuel que o cego de Jericó é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Sentindo a aproximação do Mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas, tentam impedi-lo, recomendando-lhe
calar as solicitações. Contudo, Jesus ouve-lhe a súplica e interroga com amor. Olha a atitude de Jesus. Diante do ínfimo ali da sociedade, Jesus ouve-lhe a súplica e interroga com amor. O que fazemos nós muitas vezes, né? Diante das súplicas do nosso próximo, daqueles que caminham conosco. Será que paramos? Será que ouvimos, interrogamos com amor? E Jesus diz: que queres que te faça? E o pedinte sincero responde apenas: Senhor, que eu veja. Então, o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso, em todas as circunstâncias da nossa vida. E nos diz Emmanuel, mergulhados na carne ou fora dela, isto é, encarnados ou desencarnados. Às vezes, somos esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Nós que conhecemos o Evangelho, não podemos mais estar esmolando ali, em qualquer lugar. Nós já conhecemos Jesus. E diz Emmanuel que quando surge a oportunidade do nosso encontro com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Então nós ainda temos dificuldades de pedir. E é justamente nesse ponto que o Evangelho começa a dialogar com cada um de nós, lá na nossa intimidade. Quantas vezes também caminhamos cegos? Cegos pelo orgulho, cegos pela mágoa, cegos pela pressa, cegos pelos nossos medos, cegos pelas ilusões do mundo. Essas são todas as capas que nós muitas vezes carregamos. Quantas vezes estamos à margem do caminho, aguardando que algo nos transforme, aguardando um milagre, sem perceber que Jesus continua passando por nossas vidas todos os dias, convidando-nos à renovação? A cura de Bartimeu é, acima de tudo, a cura da alma que decide enxergar. E tudo isso, toda essa passagem, ela começou com um grito. O relato acentua o contraste desse cego. Aqui nós conseguimos ver quem era Bartimeu lá no início e quem era Bartimeu no final. No início, ele é apresentado como cego, mendigo, parado, sentado, imobilizado, marginalizado, à beira do caminho, na periferia da cidade, distante de Jesus, sem horizonte e sem futuro. E no fim, depois do encontro com Jesus, como é que Bartimeu é apresentado? Como curado, como libertado, em movimento, seguindo Jesus como discípulo. Então, todos nós somos chamados a sair da margem do caminho, para seguir Jesus conscientemente, como Bartimeu fez após recuperar a visão. E ali fica uma grande reflexão para todos nós. Que cegueiras ainda nos impedem? O que é que nos impede ainda de seguir conscientemente Jesus?
a resposta é individual. Vida, desafios, fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa jornada evolutiva. Mas Bartimeu nos mostrou algumas ferramentas. O que é que nós podemos fazer diante dos desafios? Precisamos ter confiança, foi o que ele teve, perseverança, humildade, esperança, fé e coragem. Todas essas são as lições que Bartimeu deixa para nós, até os dias atuais. Lições essas que vão se perpetuar tempo afora. Essas lições nunca estarão vencidas. Então, as lições do excelso amigo, as lições de Jesus, elas são para todos, em todos os tempos e em qualquer lugar. Não importa quais sejam os templos de oração aos quais estejamos ligados. É necessário, sim, aprendermos a receber as suas bênçãos. E fica, então, esse versículo ali do Evangelho de Mateus, para que possamos lembrar sempre das lições de Bartimeu, pois foi isso que Bartimeu fez. Jesus nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que essa reflexão sobre o cego de Jericó nós possamos levar para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, que possamos buscar lá o livro Caminho, Verdade e Vida e refletir o capítulo 44, pois ainda tem muitos ensinamentos para todos nós. Que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre.